Boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo, Gustavo, Aline, pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Sempre uma honra, ainda mais aqui nesta mesa cheia de amigos. E para falar de um tema que se inclui neste painel sobre novos arranjos contratuais, porque, embora a gente frequentemente esqueça disso, uma oferta pública de valores imobiliários é uma oferta de contratar, né? É uma oferta para a realização de um contrato. E nós vamos falar hoje especificamente de uma oferta moderna, né? A oferta que se dá por meio do crowdfunding, essa captação por meio eletrônico, pela internet, em valores baixos de muita gente, né? E como é que a regulação brasileira e mundial está lidando com esse fenômeno novo do mercado de capitais, né? O direito civil, no Código, trata da oferta ao público, né? E basicamente trata dizendo que a oferta ao público equivale a uma oferta de contrato quando ela encerra todos os elementos mínimos para que o contrato seja celebrado, né? Então, por que um anúncio de classificado de venda de um imóvel não é uma oferta ao público de venda de um imóvel? Porque ela não encerra todos os elementos, é apenas um anúncio. Mas se esse anúncio fosse transformado num edital publicado por alguém que está vendendo num processo de chamamento a propostas, né, de compra de um imóvel, isso poderia sim ser uma oferta ao público. Mas esse regime do Código Civil, ele na prática termina não incidindo, e muito menos no mercado de capitais, porque nós temos uma lei especial que trata do assunto da oferta de valores imobiliários na verdade, desde antes disso, desde 64, desde 66, mas aqui vigora hoje a nossa lei do mercado de valores imobiliários, a Lei 6385. E, por essa lei, nenhuma oferta de venda de valores imobiliários pode ser feita sem registro na CVM, e essa mesma lei, nesse mesmo artigo, o artigo 19, diz que para que essa oferta se realize, a CVM pode exigir a interveniência, a intermediação de uma instituição financeira, o que de fato ela faz, e o que de fato é a regra geral das ofertas. E por que é assim? Por que o regime geral do Código Civil não incide aqui nesse tipo de oferta? Basicamente porque a história do mundo mostrou que esse regime era insuficiente, né? Que se você permitisse captação da poupança popular por quem quer que quisesse fazê-lo, não é? Pedindo dinheiro para algum empreendimento, dá um dinheiro que eu vou investir não sei aonde, depois te vou devolver uma participação, uma rentabilidade, uma fração do que nós vamos ganhar juntos nesse empreendimento. Isso gerou fraudes e grandes golpes na história do mundo. E, por conta disto, é que o regime de captação de poupança popular por oferta pública passou a ser tratado num modelo especial. Bom, alguém podia perguntar, já que é uma coisa que gera tantas fraudes, por que a gente não proíbe logo isso, não é? Será que é só para preservar o emprego dos advogados como eu, que se dedicam ao mercado de valores imobiliários? Não, não é por isso, é porque a gente precisa desse mercado. Esse mercado é um grande motor do desenvolvimento, não é? Primeiro, as pessoas têm o direito de investir, as pessoas têm o direito de captar, faz parte, essa atividade está abrangida pelo princípio da livre iniciativa, e, além disto, isso é muito importante para o desenvolvimento econômico. O tema, entretanto, é tão relevante que ele tem assento constitucional, né? O artigo 22, inciso 19 da Constituição Federal inclui entre as competências legislativas da União a disciplina dos mecanismos de captação de poupança popular. E como é que se regula, como é que se poderia regular essa atividade de captação de poupança popular? Bom, o primeiro método ninguém usa, mas eu resolvi colocar aqui só para a gente pensar, né, porque nós estamos em tempos que é sempre bom lembrar o óbvio, que alguém pode ter uma ideia muito extravagante, né? O primeiro método ninguém usa porque que seria o método do Estado dizer, pode investir nisso que eu garanto, né? O papel do Estado, então, de supervisão se daria pela garantia
da qualidade dos produtos que estão sendo vendidos, dos valores mobiliários vendidos. Evidentemente, isso geraria a responsabilidade do Estado no caso de não cumprimento das expectativas dos investidores, e qualquer cláusula de não indenizar tornaria essa análise do Estado inútil, e, portanto, esse sistema simplesmente não existe. O segundo modelo, que é um modelo muitíssimo usado, é o da regulação, da chamada regulação prudencial, acoplada a regras de conduta. Nesses casos, o Estado, basicamente, faz sim, avança na liberdade de quem capta recursos do público de alocar esses recursos. Não é? É o caso dos bancos, por exemplo, das seguradoras, não é? E os bancos mais e mais são limitados, não é? Certamente todos aqui já ouviram falar do Acordo de Basileia, não é? E o mercado internacional se organiza para cada vez mais restringir a liberdade dos bancos, porque o mundo, de tempos em tempos, como aconteceu na última grande crise internacional, se depara com excessos alocativos, vamos chamar assim, dos captadores de poupança popular. Além disso, muitas vezes, nesse tipo de captação, são acoplados seguros ou modelos de garantia, é o caso do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, nós todos que emprestamos dinheiro aos nossos bancos, né, fazendo depósitos nos bancos, se fazemos isso até um certo valor, até R$200 mil, temos uma cobertura, não é do governo, é de um fundo garantidor, um fundo mútuo, né, mas que cobrirá o prejuízo na hipótese daquele banco quebrar. Não é? Aqui, no que nos interessa, no mercado de valores mobiliários, o regime é outro, é o regime da informação, da regulação pela informação. Então, basicamente, o conceito é: vamos assegurar não só que haja informação sobre esse investimento, como que essa informação seja de uma qualidade mínima, né? E, feito isto, o risco do investimento é transferido ao investidor. Né? Claro, fraudes à parte, declarações falsas à parte, o risco do investimento passa a ser do investidor. Mais e mais, também na regulação do mercado de valores mobiliários, são utilizados outros mecanismos, são acrescentados ao dever de divulgar a participação dos chamados gatekeepers, que são agentes que são de participação obrigatória. Então, auditores independentes, né, bancos intermediários financeiros, gente que é chamada a obrigatoriamente participar do processo para melhorar a probabilidade de que as informações que estão divulgadas sejam corretamente divulgadas. Bom, só que há exceções a essa regra do prévio registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários, que é estabelecida no caput do artigo 19, e essas exceções estão previstas na própria lei, no parágrafo 5º do artigo 19, que permite que a CVM afaste a exigência deste registro prévio. Né? Então, em tese, nós voltaríamos para o regime do Código Civil. Olha, você não precisa mais passar pelo guichê da CVM e obter um registro antes de fazer a sua oferta ao público, antes de ofertar, contratar com o público. Você poderia contratar diretamente. Só que não é bem assim, porque a CVM sempre condiciona essas dispensas do registro prévio a elementos adicionais de informação e de procedimento em relação àquele modelo simplificado ou simplificadíssimo do Código Civil. Uma das coisas que ela também faz muito frequentemente é limitar o acesso aos produtos do mercado financeiro. Eu sempre brinquei, quando estive lá, que nós, da CVM, protegemos o investidor impedindo que ele ganhe dinheiro. Né? Se o investidor tem pouco dinheiro, ele não pode investir em produtos arriscados, então ele vai continuar com pouco dinheiro. Mas se o sujeito for muito rico, aí ele pode arriscar mais e vai ganhar mais dinheiro. O crowdfunding, a disciplina do crowdfunding é uma dessas disciplinas excepcionais, uma dessas disciplinas em que a CVM dispensou o registro prévio da oferta. Né?
Da onde vem essa história? Ela começa com a Lei Complementar 123, mas principalmente com a 155, né, que determinam que os agentes estatais devem atuar de maneira a facilitar o acesso das micro e pequenas empresas ao mercado de capitais, ao mercado de crédito, né? E essa lei complementar é curiosa, a 155, porque ela passou a disciplinar, inclusive, nomear e disciplinar o chamado investimento anjo, né? Que são, e ela usa a expressão, né? Investidor anjo, que são investidores que se especializam em serem os primeiros investidores de negócios arriscados, né? E que conseguem, portanto, rentabilidades boas quando esses negócios dão certo. Bom, a instrução da CVM, a CVM regula o mercado por meio de instruções, e a instrução da CVM que regulamentou as leis complementares e a Lei 6385 quanto ao crowdfunding é a instrução 588. Ela define o crowdfunding basicamente como a captação de recursos que se dá exclusivamente por meio eletrônico, né? Então, o meio de captação é o fator determinante para o conceito de crowdfunding, né? E ela até proíbe que essa captação se dê de outro jeito, ou seja, se eu quiser fazer uma captação via loja, via telefone, isso não é crowdfunding, eu não vou me beneficiar dessas normas. Ela dispensa o registro, ela dispensa a presença do intermediário financeiro, mas ela impõe a presença de um gatekeeper, que é a plataforma eletrônica de investimento participativo. A gente já vai ver o que essa plataforma faz. Bom, então, resumidamente, a instrução é longa, o que ela faz? Quanto ao ofertante e à oferta, ela impõe limites, né? Então, ela diz, o ofertante tem que ser uma sociedade empresária de pequeno porte, então não pode ser uma pessoa natural, né? Tem que ser uma sociedade empresária de pequeno porte, e ela define sociedade de pequeno porte como aquela que tem até 10 milhões de reais de receita bruta anual consolidada. Consolidada, leia-se, mesmo que seja uma sociedade pequena, mas se o dono for grande, se ela for controlada por uma grande sociedade, ela não cumpre o requisito. Eu tenho muita dificuldade com essa regra, porque eu não consigo entender, eu consigo entender de onde ela veio, da lei complementar, mas não consigo entender para que ela serve, porque eu não consigo entender por que eu protejo o investidor impedindo que ele invista num projeto de crowdfunding se a empresa for maior. Na verdade, não protejo, não é? O risco tenderia a ser menor, mas como esse conjunto provavelmente é um conjunto vazio, com muito poucos candidatos, quer dizer, a empresa grande que queira fazer uma captação de crowdfunding, mas já não é assim. Vamos pensar, a Ambev vai comprar uma pequena cervejaria de cerveja artesanal e ela quer fazer um crowdfunding, talvez até por razões de marketing, né, para aquele negócio. Não pode, porque você vai consolidar, e a Ambev, como vocês desconfiam, tem um faturamento bruto anual maior que 10 milhões de reais. Segundo limite, o tamanho da oferta, a captação máxima de 5 milhões de reais no ano calendário. Não pode passar de 5 milhões de reais. Se eu for fazer 2 captações, o somatório tem que ser de 5 milhões de reais, e há um cool-off period de 120 dias entre uma oferta e outra. Não se pode fazer 2 ofertas com um período inferior a 120 dias. Então, a oferta é pequena, a companhia que capta é pequena, e no que se pode investir? Em qualquer coisa. Esse é um ponto interessante, que, aliás, vem da lei complementar. Pode ser um título de participação, ações, cotas de uma sociedade limitada, um contrato de investimento coletivo em que não há sociedade, há participação no resultado. A lei complementar, de maneira muito interessante, explicitou essa possibilidade, quase de uma sociedade em conta de participação pelos investidores no crowdfunding, ou títulos de dívida, né? Também podem ser títulos de dívida, isto é, títulos em que o emissor se obriga a pagar uma determinada quantia num determinado momento sob certas condições e não apenas o resultado do investimento. Quanto aos investidores, limite de 10 mil reais
por ano por investidor, então é destinado ao pequeno investidor, mas esse limite não se aplica se esse investidor for qualificado ou se ele tiver qualificado, é um conceito das instruções da CVM, é basicamente um investidor que tem bastante dinheiro ou conhecimento sobre o mercado, e não se aplica também esse limite se o investidor tiver R$100 mil ou mais aplicados no mercado financeiro, aí se aplica um limite de 10% do que ele tem aplicado. É um típico caso de intervenção estatal pretensiosa, né? Você só pode arriscar até 10% do que você tem aplicado. Mas, eu estou falando mal, mas quando eu estava lá fazia a mesma coisa, o poder faz muito mal aos seres humanos. E o direito de desistência em 7 dias, né? Com inspiração claramente consumerista. Como eu disse, a instrução obriga a participação de uma plataforma. Então, é uma oferta sem registro, mas tem um registro. O registro de quem? Da plataforma que vai gerir a captação dos recursos e a realização da oferta, né? Essa plataforma eletrônica de investimento participativo. Essa tem que se registrar na CVM, né? Agora, em agosto, pelo menos pelo que está no site hoje da CVM, chequei hoje o número, nós já temos 24 plataformas registradas. Que papel ela tem? Ela tem quase o papel do intermediário financeiro de uma oferta normal. Ela tem o dever de verificar se o emissor adotou os mecanismos adequados para a emissão, para que os documentos digam a verdade sobre a empresa e sobre o negócio, né? E tem a obrigação também de verificar o enquadramento do próprio investidor. O último ponto interessante da instrução é este relativo ao sindicato. É a primeira norma no mundo que regula o sindicato de investimento. Isso é um fenômeno mundial, acontece quase sempre, quase todo crowdfunding tem uma figura que é um investidor líder, que é um camarada que diz, olha, eu vou botar 10%, 20% da emissão, venham comigo. Alguém que tem o seu interesse alinhado com os pequenos investidores, mas que tem mais capacidade de entender o investimento, né? É um investidor anjo que diz, olha, eu ponho 20% ou 10%, né? E aqui, no caso da CVM, a CVM foi a primeira entidade mundial a regular este sindicato, exigindo que haja 5% no mínimo de investimento por esse investidor líder, né? Permitindo a criação de um veículo de investimento. Então, você pode ter uma holding, você pode ter um fundo de investimento entre o destinatário dos recursos e os investidores, né? Ou não, mas aí não há condomínio, cada um dos investidores vai ter a sua fração, a sua participação em cotas ou títulos do emissor, não há um condomínio, apesar da presença do investidor líder. E a CVM foi mais longe e obrigou a existência de um tag-along, de um direito de vender junto. Isto é, se o investidor líder for vender a sua participação, os demais investidores pequenininhos têm o direito de vender junto com ele. Bom, para terminar, vamos ver como é que a experiência está saindo até aqui, né? Esses dados são todos retirados do relatório, do último relatório que a CVM publicou sobre o tema, que é um relatório de abril, né? Você tem aqui o valor médio subindo de captação por oferta, também subindo o número médio de investidores por oferta, né? O número de investidores também subindo. Curioso, o investimento médio por investidor caindo, ou seja, realmente o crowdfunding ficando mais crowded, né? Mais gente para menos dinheiro. Os números de ofertas, dado importante, no começo muitas ofertas, poucas fechavam. Agora, já em 2018, 82% das ofertas que foram lançadas foram bem-sucedidas. E, finalmente, aumento do montante da captação, o que indica, portanto, que, por enquanto, tudo ia bem. Vamos ver se continuamos assim. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo Trindade, pela brilhante exposição.